dia a todos, né? Depois de uma apresentação dessa, a gente fica até lisonjeado. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez, tá? É a segunda vez que eu palestro pela Central Injetáveis. E como a Tamires falou, a gente criou realmente uma relação muito próxima, de amizade mesmo. Eu comecei com terapias injetáveis há aproximadamente 5, 6 anos. Não sabia absolutamente nada. E através dos cursos da Central, eu acabei desenvolvendo melhor, né, a minha experiência. Hoje acaba sendo um carro-chefe na minha clínica, um grande diferencial nos meus atendimentos, tá? Então, eu sugiro que quem está começando, quem ainda não começou, realmente colhe nesse pessoal da Central, eles são maravilhosos, tá? Além disso, eles também têm a possibilidade do sistema deles, dar suporte, que eu também utilizo na minha clínica, tá? Que faz grande diferença, otimiza o nosso tempo. Tem uma IA maravilhosa, que eu estava até comentando, né, dando um feedback ali para eles no Coffee. Então, acho que vale muito a pena para quem está começando, tá? Bom, o tema de hoje, na verdade, era lipedema, né? E eu particularmente gostei muito do tema, porque é um tema que está muito em alta, né? Algumas pessoas falam que está na moda, não acho que é uma moda, né? Na verdade, é uma doença, mas que a gente precisa conhecer, que a gente precisa compreender, independente da nossa especialidade, tá? Porque essa paciente vai chegar muitas vezes no consultório da ginecologista, do psiquiatra, sem um diagnóstico, tá? E só que aí a Tamires me trouxe um desafio que ela falou assim, Nath, ontem, tá, gente? Nath, eu queria que você falasse também de emagrecimento. E eu falei, putz, a aula de lipedema já é bem extensa, né? Então, eu pensei em adaptar essa aula, tá? E trazer as estratégias que eu utilizo nos pacientes com lipedema, mas que visam o emagrecimento, tá? A gente sabe que existe uma parcela de pacientes de lipedema que não têm obesidade, que não estão acima do peso, né? Que são pacientes magras. Eu não vou me ater tanto a esses casos, tá? Eu vou trazer mais a minha experiência de pacientes que têm lipedema e que estão acima do peso, que na grande maioria dos casos é o que acontece, tá bom? Bom, então, rapidamente, eu sou médica de formação há 12 anos, me especializei nas áreas de nutrologia, endocrinologia. Durante muitos anos vivi naquela rotina exaustiva de plantões. Em 2018 me casei, aí surgiu aquele sonho, né, de ser mãe, construir família. Falei, bom, não dá para continuar nessa rotina que eu estava levando. Engravidei em 2020, meu filho nasceu, Gabriel, que hoje né, acho que nem preciso falar quem é mãe, quem é pai sabe, é o nosso motivo, a nossa inspiração. E aí eu decidi abrir o meu primeiro consultório, né, minha primeira clínica. Claro que antes disso, comecei sublocando salinhas pequenininhas de colegas, mas eu sentia no meu coração que eu precisava dar esse passo, tá? E eu dei com cara e com coragem. Não tinha dinheiro para investir, era pandemia, tinha acabado de ganhar nenê, meu filho tinha 4 meses quando eu criei a minha clínica, tá? E aí eu criei o Instituto do Peso, que foi assim um primeiro projeto que foi maravilhoso, mas era voltado muito para atendimento de convênios médicos, tá? E eu acredito que muitos dos colegas comecem realmente essa migração assim, né? Começa o consultório, começa a atender convênio. Para mim foi bom porque eu ganhei uma experiência, uma bagagem muito grande. Mas em 2023 eu senti que eu tinha que fazer novamente essa migração. Então eu mudei a branding, né, a marca da minha clínica para a doutora Natália Danelli. Desde então atendo 100% no particular, tá? E, como eu disse no começo, as terapias injetáveis foram o que mais me auxiliaram nessa migração, tá bom? Bom, então o objetivo da aula hoje é rapidamente falar o que é o lipedema, né? A gente fazer o diagnóstico, mas principalmente explorar essas estratégias terapêuticas visando o emagrecimento, visando a melhora da qualidade de vida dessas pacientes, tá? Eu não falei aqui, mas eu também sou portadora de lipedema, tá? Durante muitos anos eu convivi com essa dor, porque eu não tinha um diagnóstico, me sentia até culpada, falava, poxa, eu sou médica, eu atuo na área de emagrecimento e eu não consigo ver o meu próprio resultado, né? E aí eu acabei descobrindo, né, depois de muitos anos, que eu tenho lipedema. E hoje, para mim, é muito mais fácil conviver com isso, né? Porque eu sei que existem terapias alternativas, apesar de não ter cura, né? Isso a gente precisa frisar.
sempre para o nosso paciente, que é uma doença que ainda não tem cura, mas que nós sabemos que a gente pode intervir melhorando muito a qualidade de vida desses pacientes, tá? E sempre destacando que eles precisam ser acolhidos, né? Elas precisam ser acolhidas, porque elas vêm muito traumatizadas, elas vêm muito fragilizadas, né, no nosso consultório. Bom, então, foi descrito pela primeira vez em 1940, e aí quando a gente vai buscar na PubMed, a gente vê que existe uma lacuna gigante entre essa data e até quando começou a realmente investir em estudos, em pesquisa sobre a doença, tá? Em 2019, ela realmente foi reconhecida como doença, em 2022, incluída no CID. Hoje nós sabemos que 12% da nossa população feminina adulta tem lipedema, tá? Então é um número muito grande. 1 em cada 10. Então, se a gente contar aqui na sala, provavelmente nós temos algumas portadoras de lipedema e muitas delas subdiagnosticadas, né? A fisiopatologia ainda não é completamente conhecida. Nós sabemos que tem fatores genéticos, hormonais e algumas outras alterações aí envolvidas. Bom, e por que a gente fala muito que a gente precisa compreender o que é o lipedema? Porque não vai existir um exame que a gente vai pedir para essa paciente que obrigatoriamente vai dar um resultado de lipedema. Ele vai sugerir, ele vai até apontar algumas alterações, mas o diagnóstico ele é essencialmente clínico, tá? Então a gente precisa treinar a nossa visão e principalmente a nossa escuta ativa. Essa paciente ela vai chegar para a gente com uma queixa que incomoda muito, que é aquele incômodo da gordura localizada em uma determinada região, geralmente nos membros inferiores, né? Em alguns casos pegando o braço também, mas é aquela paciente que sente muita dor, é aquela paciente que sente um cansaço, uma queimação nas pernas gigantesca. Por exemplo, para mim, usar um salto fino desse é uma missão, né? Porque a gente sabe que a gente vai ficar o dia todo e a gente sabe quanto isso incomoda já numa mulher sem lipedema. Com lipedema é um desafio dobrado, tá? Então, é uma paciente que sente muita dor, que reclama muito e que muitas das vezes os médicos, os colegas não dão muito essa escuta, né, essa oportunidade da paciente explicar o que está sentindo, tá? Em estágios mais avançados, a gente pode ver os nódulos, né, ter as deformidades que eu vou mostrar para vocês, mas a maior parte dos casos que não tem o diagnóstico está no estágio 1, que é aquele estágio que às vezes a paciente tem aquela queixa do acúmulo da gordura, mas não tem nenhum outro sintoma ali, aliás, nenhum sinal visível, tá? E aí, pelos sintomas que a gente vai fazer esse diagnóstico. Bom, então nós temos alguns sinais clínicos, tá? Quando a gente vai avaliar essa paciente, é sempre importante pedir para que ela tire as roupas. Na clínica, a gente tem o costume de, antes de realizar a bioimpedância, pedir para a paciente tirar toda a roupa, documentar com fotos, tá? Porque isso nos ajuda muito, principalmente na evolução, né, do quadro dela, independente se for lipedema ou se for qualquer outro diagnóstico, tá? E o que a gente vai buscar, então, nessas pacientes? A gente vai ver que existe realmente um predomínio de gordura, principalmente em região de pernas, né? Coxa, quadris, pode pegar até a região do tornozelo, mas normalmente poupa pé, tá? E existe um edema e uma distribuição dessa gordura bilateral, tá? Então, a gente não vai ver um lado maior que o outro. Por que eu estou falando isso? Porque poderia ser um diagnóstico diferencial com linfedema, tá? Tem algumas gordurinhas que são mais características, então eu trouxe aqui na foto, principalmente a gordurinha em cima do joelho, que é uma gordurinha que incomoda muito, que muitas pacientes, inclusive, passam por cirurgia de lipoaspiração para retirar, né? A gordurinha aí na região ali próxima da tíbia, tá? O sinal do manguito ali, né? Como se fosse um estrangulamento na região do tornozelo, tá? Então, essas são sinais que a gente pode avaliar, né, na inspeção. Existem algumas classificações, então existe essa classificação anatômica, que eu não utilizo tanto na clínica, mas eu acho que é importante trazer para vocês na aula, né, que de acordo com a predominância, né, da localização, a gente pode classificar dessa forma, mas em muitos casos existe uma sobreposição de um tipo para outro, tá? E existe a classificação que eu utilizo mais, que é a funcional, que avalia principalmente a gravidade, a evolução da doença, tá? Então, como eu comentei, o estágio 1, talvez algumas pessoas olhem aqui e falem, puxa, será que ela realmente tem lipedema? Ou será que ela só está um pouquinho acima do peso? Será que ela não pratica atividade física, né? Tem um pouquinho mais
de gordurinha ali na região interna de coxa, flacidez, mas talvez a gente precisa realmente examinar um pouco mais a fundo essa paciente. Então, além da escuta ativa dos sintomas, a gente precisa palpar, tá? E quando a gente palpa essa pele, né, a gente começa a sentir algumas alterações que são características do lipedema, que é como se fossem pequenas pérolas, pequenas bolinhas que a gente sente, né? É uma gordura que existem formação de pequenos nódulos, tá? É diferente da gordura da obesidade. Gordura da obesidade a gente não vai sentir isso, tá? E realmente existe um predomínio que a gente pode até ver que ela, se a gente fosse ver ela da cintura para cima, a gente falaria, nossa, parece outra paciente, né? Ela realmente acumula mais gordura nessa região. Aí o estágio 2 começa a ver um pouco mais de irregularidade da pele, então aí já fica um pouquinho mais fácil da gente evidenciar que essa paciente tem lipedema, tá? E os estágios 3 e 4, que são os estágios mais avançados, mais graves, que começam a ter deformidades osteoarticulares, que começam a ter, às vezes, até dificuldade na mobilidade dessas pacientes. E, na verdade, o estágio 4 também tem um comprometimento linfático, tá? Bom, quando a gente fala de exames, como eu disse, é um exame para a gente poder fazer um diagnóstico diferencial, ou para aquela paciente que a gente está muito na dúvida, ou para aquela paciente que quer fazer um exame, porque isso acontece, né? É raro, mas acontece com frequência, do paciente falar assim, ah, mas você não vai me pedir nenhum exame, você vai me dar um diagnóstico e não vai me pedir nenhum exame. Então, nesses casos, normalmente a gente solicita o ultrassom, tá? Existe um tipo específico de ultrassom, então a gente tem que colocar protocolo de lipedema, porque não é ultrassom de partes moles, não é um ultrassom convencional ali para avaliar vascularidade, tá? E aí, o que o médico examinador vai buscar? Vai buscar realmente saber se tem uma alteração nesse tecido subcutâneo, tá? Então, aqui eu trouxe uma tabelinha que é utilizada para a gente poder ver esses valores de referência, tá? E um ponto acima já pode fazer esse diagnóstico, mas ele serve principalmente para a gente diagnosticar, assim, diferenciar de outros quadros como linfedema, tá? O que a gente vai fazer no consultório, realmente, é o exame de bioimpedância, né? Eu acho que a maioria dos colegas aqui deve trabalhar, principalmente quem trabalha com a parte de emagrecimento. E aí, o que a gente vai avaliar nessa bioimpedância? Então, olhando a foto dela, a gente vê que é uma paciente que, talvez de roupa, a gente falaria, nossa, ela não tem nada, né? Uma paciente magra. E realmente ela é magra. Ela é uma paciente com 60 quilos, com IMC de 23, então eutrófico, né? Mas o que a gente vai notar? Essa discrepância, né, entre a massa muscular e a massa de gordura dela. Então, pacientes com lipedema sempre vão ter um percentual de gordura aumentado, principalmente porque elas têm uma sarcopenia envolvida, né, na fisiopatologia da doença e um acúmulo maior aí de gordura, tá? E é o exame que eu realmente utilizo mais na clínica. Também podemos pedir a DEXA, né, mas não são todos os lugares que a gente consegue. Bom, aí, além do diagnóstico diferencial de linfedema, eu trouxe o da obesidade, porque isso realmente é uma coisa que fica muito difícil na nossa cabeça, né? Será que a paciente só está acima do peso? Ou será que essa paciente é magra, então ela não tem nada, né? E aí, aqui a gente traz essa diferenciação, tá? Quem tem lipedema, por mais que faça atividade física, por mais que faça uma restrição calórica, nem sempre vai ver um resultado, tá? Então, é uma paciente que tem algumas peculiaridades no tratamento e que normalmente vai ter, então, esse quadro da dor, né, dos nódulos que eu já expliquei para vocês. E a obesidade, o paciente vai ter uma distribuição mais geral dessa gordura e principalmente região abdominal, né? Então, tem muita relação ali com aquela gordura mais visceral, né? Então, são essas as principais diferenças, tá? Agora, você ter lipedema não exclui que você possa estar acima do peso, que você possa estar com obesidade, tá? E aqui eu trouxe uma foto de uma paciente que eu quero que vocês guardem, né, o antes, porque depois eu vou mostrar o depois para vocês e vocês vão ficar chocados. Porque hoje, na nossa prática, a maior prevalência realmente são de pacientes com lipedema acima do peso, né? Porque a gente entende que existem fatores genéticos, hormonais, que facilitam realmente o aumento do peso. É aquela paciente que já está desmotivada de atividade física, que não consegue treinar porque sente muita dor, né? Já tentou todas as dietas possíveis, não viu o resultado, falou, então, eu acho que eu nasci para ser gordinha, né? É realmente o que a gente ouve no consultório, tá?
E aí, o que a gente vai falar? Que quando essa paciente está acima do peso, ela vai ter uma piora do quadro. Então, ela vai sentir mais dor, ela vai sentir mais dificuldade na mobilidade, vai ter mais edema, né? Então, a gente precisa combinar com ela. Olha, sim, você tem lipedema, mas você também está acima do peso, você também tem obesidade, obesidade também é uma doença e também precisa ser tratada com seriedade. E muitas das vezes a gente vai priorizar que essa paciente perca o peso, né, para depois propriamente entrar com tratamentos mais convencionais para lipedema, tá? Hoje na aula eu não vou falar sobre a parte estética, gostaria muito de falar, mas ficaria muito extenso, eu acho que não tem muito link com o objetivo da aula, tá? Mas essas pacientes, elas querem ver uma resposta estética. Tá? Então, a gente sempre explica, olha, vão ser fases, vão ser etapas do seu processo para depois a gente chegar nessa fase final, né? E que muitas das vezes não vai requerer cirurgia, tá? Cirurgia a gente reserva realmente para casos mais graves, que a gente entende que realmente, né, tem um comprometimento maior. Mas existem muitos procedimentos estéticos que a gente pode associar. Bom, então a gente tem que pensar no nosso paciente como um ser integral, né? Que ele tem dores, ele tem as suas dificuldades, e quanto mais a gente trouxer esse paciente para perto da gente, melhor vai ser o resultado dele, a fidelização dele, tá? Então, eu já ouvi aqui nas aulas hoje o termo, né, sobre planos de acompanhamento. Acredito que todo mundo já tem ouvido falar sobre isso, né? E quando a gente fala de plano de acompanhamento, eu quero deixar bem claro para vocês, não é uma receita de bolo para todo mundo igual, tá? Não é um protocolo que a gente copia e cola em todo mundo, mas é você envolver o paciente dentro da sua clínica de uma maneira que ele se sinta acolhido, que ele se sinta ouvido e que ou todas ou a grande maioria das queixas, das dores dele sejam contempladas no mesmo lugar. Tá? Então, hoje na clínica, além de mim, nós temos uma equipe multidisciplinar, tenho outros médicos, nutrólogos, tenho dermatologista, nutricionista, enfermeira, esteticista, né? Então, assim, para que o paciente realmente se sinta completo. Para quem está começando, talvez fale, nossa, é muita gente, mas isso a gente vai crescendo, a gente vai vendo a necessidade, tá? E aí a nutricionista ela vai ter um papel super importante para trazer uma dieta efetiva para esse paciente, tá? Nos estudos a gente sabe que a dieta anti-inflamatória, uma dieta mais baixa em carboidratos, né? Normalmente responde melhor no processo de emagrecimento e de desinflamação, tá? Mas a gente tem que ter alguns cuidados, porque é uma dieta que geralmente traz algumas restrições de nutrientes, então a gente tem que estar sempre suplementando, sempre avaliando esse paciente. Tá? Orientações sobre atividade física, então eu não tenho educador físico na clínica ainda, mas eu sempre peço para os pacientes buscarem profissionais capacitados, porque quem tem lipedema não pode fazer qualquer tipo de atividade física, tá? Principalmente quando estiver muito inflamado. Então, num estágio talvez que ele esteja melhor, ele pode sim, né? Mas quando ele está mais inflamado, né? Quando ela está mais inflamada, a gente vai priorizar atividades aquáticas e principalmente atividade de fortalecimento muscular, tá? Então, como eu mostrei ali na bioimpedância, é um paciente que tem sarcopenia, né? Então, a gente precisa incentivar, sim, a musculação, tá? Os exames laboratoriais, não trouxe aqui todos que eu solicito, mas acho que a prática comum, principalmente avaliar perfil inflamatório, são pacientes que vão estar inflamadas, né, que vão ter muitas das vezes resistência insulínica. A gente sabe que existe uma ligação ainda não totalmente compreendida com hipotiroidismo, tá? A gente tem que então fazer uma abordagem integral dessa paciente. Manejar outros fatores que são mais estressores, né? Então, cuidados com sono, cuidados com o intestino. A Tamires trouxe aqui sobre o Guardian, eu utilizo muito na clínica, tá? Isso não só para lipedema, para emagrecimento, para início de tratamento como um todo, tá? Eu acho que se a gente não melhorar essa permeabilidade intestinal, a chance desse paciente não sentir uma melhora, não ter uma resposta é muito grande, né? E a gente sabe que algumas vezes ele até piora, né? Ele começa a tomar os suplementos, começa a ter aquela distensão abdominal absurda, começa a ter alteração do trânsito intestinal, então a gente precisa ter um olhar para esse intestino também, tá? Hábitos nocivos, enfim, o manejo do estresse. E aí a gente pode utilizar medicamentos para redução do peso. Então, novamente, aqui estou falando de pacientes que têm lipedema e estão acima do peso, tá?
E aí, dentro das possibilidades hoje, o que a gente mais vem crescendo, né, é o uso da tirzepatida, tá? E aí eu sei que isso ainda é um pouquinho controverso, tem médicos que não concordam, tem médicos que ainda ficam um pouquinho assim, né? Mas eu vou trazer um pouco aí da minha experiência clínica para vocês, que realmente tem ajudado bastante, né, a melhorar o prognóstico e qualidade de vida dessas pacientes, inclusive eu também utilizo, tá? Suplementos com ativos que vão diminuir a inflamação e vão principalmente priorizar a saúde muscular, tá? Então, como eu estava até falando lá no COF, a gente tem que parar de entender que a gente tem que prescrever um remédio para o paciente, um ativo, uma substância. Não, nós temos que prescrever um tratamento, tá? E esse tratamento ele tem que ser amplo, ele tem que compreender todas as esferas. Não adianta só o paciente usar a tirzepatida e fazer uma dieta qualquer, fazer atividade física do jeito que ele quer e não estar suplementando nada. O que vai acontecer na grande maioria dos casos? Ele não vai ver resultado, ou ele vai ter um resultado por um período e a hora que interromper a medicação ele vai reganhar tudo, ou ele vai ter o pior dos cenários, que ele não perde gordura, perde somente massa muscular, vai voltar no consultório flácido, vai voltar cheio de problemas de saúde, queda de imunidade, queda de cabelo, né, que é muito comum, que até, né, a dermato tem trabalhado muito isso, né, na clínica com os pacientes, tá? Então a gente precisa entender que a gente tem que ter essa abordagem terapêutica integrada. Bom, então aí eu fui buscar na literatura e realmente não existem ainda muitos estudos, ainda carece de mais aprofundamento científico, né? O uso da tirzepatida no controle do lipedema, tá? E aí eu trouxe esse artigo que eu achei fantástico. São dois médicos que eu conheço, que eu faço curso, que são muito bons, tá? E eu vou trazer para vocês os principais insights, né, desse artigo, tá? Bom, então a gente já sabe que o tirzepatida é um análogo duplo, né, de GLP-1, de GIP, que vai trazer o seu benefício tanto no controle da glicemia, da hemoglobina glicada, no controle do peso, regulando a questão da fome e da saciedade, tá? Mas nesse artigo, eles conseguiram enxergar ações relevantes para o tratamento do lipedema, tá? Então, eles pontuam aí a melhora na redução da adiposidade visceral e subcutânea, melhora da inflamação de baixo grau, tá? Que é muito comum nessas pacientes, modulação de genes que estão relacionados à fibrose, né? Que vão causar aquele aspecto mais de casca de laranja da pele, tá? Ativação de uma proteína que promove termogênese em adipócitos, então faz uma remodelação do tecido adiposo, né? Poderia ser muito benéfico no tratamento dessas pacientes. E a modulação ali inflamatória, principalmente dos macrófagos que estão relacionados com a inflamação, né? Então tem uma polarização de macrófagos do tipo 1 para tipo 2. Bom, e aí então, eu vou falar um pouquinho aqui como eu faço na minha prática, tá? Da minha experiência dos pacientes que têm lipedema, que precisam emagrecer. Lembrando que, novamente, não é uma receita de bolo, depende muito de como esse paciente está. Então, a gente tem que avaliar o perfil metabólico dele, a gente tem que entender em que grau que ele está, em que estágio que ele está, para a gente poder introduzir o melhor tratamento para ele, tá? Na primeira fase, quando o paciente está muito inflamado, eu sempre entendo que a gente precisa desinflamá-lo, né? Então, a gente vai abrir mão de todo o arsenal que a gente tem para melhorar realmente a inflamação. É onde a gente normalmente inicia o protocolo com o Guardian, que é maravilhoso, tá? Que eu já falei para vocês. É onde a gente introduz a dieta, então é um paciente que vai começar a criar um vínculo com a equipe, com a nutricionista, né? A gente já vai estar cuidando do sono dele, modulando o intestino. Além do Guardian, a gente pode utilizar, em alguns casos, enzimas, probióticos, mas sempre com cautela, né? Para a gente acabar não piorando do que ajudando. E aí eu trouxe alguns ativos de suplementação oral que eu prescrevo. Então, o Chronic, né, quando lançou na possibilidade de terapias injetáveis, eu cheguei a fazer o uso, mas, enfim, como a Tamiri já trouxe aqui na aula, não teve assim um bom resultado para essas pacientes, mas a gente pode utilizar da forma oral, tá? Além de outros anti-inflamatórios, antioxidantes, medicamentos, né, substâncias que vão ajudar na questão da circulação, que vão melhorar bastante essa questão do inchaço, das dores, né? O Dimples, que é maravilhoso, que a gente utiliza bastante também para quem tem celulite, né, gordura localizada.
Resvitec, que é uma forma de resveratrol, né? Muito bom também, tá? Então, eu não trouxe doses, porque eu acho que isso é muito individualizado, mas são algumas opções aí orais, tá? E aí, no protocolo endovenoso, por mais que esse paciente, às vezes, não inicie nesse primeiro momento uma tirzepatida, eu gosto de já fidelizá-lo, eu gosto de que ele já crie esse combinado nosso, assim, de que ele precisa realmente ter um acompanhamento mais de perto, tá? Então, eu introduzo, geralmente, um protocolo com esses ativos, que é um protocolo da Central, inclusive, que é mais voltado para lipedema. A gente até pode utilizar o ALA, quando o paciente também está muito inflamado, né? Aí, geralmente, a gente tem que combinar dias diferentes na semana, tá? A minha prática é que, realmente, quando a gente usa a ala no mesmo dia, aumenta o risco do paciente passar mal, de ter algum efeito colateral, tá? Mas, quando a gente não vê essa necessidade, esse é o protocolo que eu utilizo, tá? E aí, normalmente, eu combino uma vez por semana, tá? Eu deixei aqui de 15 em 15 para aquele paciente que tem mais dificuldade e tal, mas normalmente uma vez por semana, até porque eles querem começar o tratamento quanto antes, né? Então, deixei aqui para vocês essa sugestão. Alguns ativos também podem ser feitos via intramuscular, tá? Mas eu gosto muito da via endovenosa. Bom, aí esse protocolo inicial, que eu falei que pode ou não existir, de acordo com a fase do paciente, geralmente ele dura em torno de 4 semanas, tá? Que é o tempo dessa paciente fazer os exames laboratoriais, se tiver necessidade de fazer ultrassom, algum outro exame complementar. E aí a gente vai passar para essa fase 2, tá? Se essa paciente já vem com exames, ou se é uma paciente que está muito ansiosa para começar o tratamento e não está naquele grau de inflamação, a gente pode já sim introduzir. Eu introduzo pelo menos com bastante tranquilidade o uso da tirzepatida no consultório, tá? Mas sempre explicando para o paciente que ele não vai usar somente a tirzepatida, tá? Se ele está em busca realmente disso, eu acho que existem alguns profissionais aí que prescrevem a receita, ele pode hoje em dia comprar na farmácia, né? Mas eu entendo, né, que quando a gente faz um tratamento acompanhado, ele vai ter um resultado melhor, menos risco de efeitos colaterais, e com certeza vai acabar fidelizando mais, tá? Então, na clínica, a gente faz o protocolo com o paciente semanalmente, tá? Então, ele vem toda semana fazer a aplicação na clínica. A gente começa com a dose de 2,5, né? Que é a dose recomendada, né? Minimamente. E depois a gente vai evoluindo gradativamente, tá? Então, tanto a gente pode evoluir a cada mês, a cada 15 dias, isso vai depender muito da nossa avaliação. Por isso que é importante ter essa equipe multidisciplinar, né? Então, quando o paciente chega lá na clínica, vai fazer a aplicação, às vezes eu estou em atendimento ou eu não estou na clínica, outro médico está ali usando também, mas a enfermeira, ela tem um questionário onde ela busca efeitos colaterais, como é que está sendo a adesão dele à dieta, à atividade física, se está tendo alguma alteração intestinal, porque a gente sabe que os análogos, em grande parte, podem ocasionar, principalmente, a constipação, né? Em alguns casos, diarreia é menos comum, pelo menos com a tirzepatida. Então, essa enfermeira, ela tem um papel crucial no nosso tratamento, tá? Semanalmente, ela pesa o paciente, ela tira as medidas, ela tira foto. Então, o paciente se sente muito acolhido, tá? E além do uso da tirzepatida, a gente também introduz nessa fase alguns suplementos que são justamente para a gente cuidar dessa saúde muscular, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos que eu utilizo. O Pepti Strong é um queridinho meu, né? A Central tem a opção do PC2, que é o Pepti Strong com a creatina, tá? Então, é um suplemento, assim, ótimo, tanto para melhorar desempenho físico, performance de atividade física, mas principalmente para dar esse estímulo anabólico, tá? Nós temos o amino e o Energy ATP, né? Então, esses a Tamires já até apresentou, mas eu utilizo bastante aí. Na clínica, a gente monta uma caixinha para os pacientes que começam o protocolo e a gente geralmente coloca esses ativos para que eles possam começar
o tratamento, né, e se sintam mais motivados, porque eles falam, puxa, eu já estou aderindo a um plano aqui, que você sabe que os pacientes fazem muita conta, né, compara preço de farmácia, preço do colega, então a gente tem que trazer diferenciais, tá? E isso faz parte da minha estratégia comercial, e quando eu falo disso, eu tinha muito receio no começo de falar, né? Acho que nós, na nossa formação como médica, a gente é instruído a nunca falar de preço, achar um absurdo a gente falar de, assim, né, de financeiro com o paciente e tudo mais. E geralmente eu nem falo sobre preço, tá? Tem uma pessoa que cuida dessa parte comercial para mim, mas ele precisa enxergar valor àquilo que ele está recebendo, tá? Então ele não vai sair de lá somente com uma receita de um remédio que ele vai utilizar. Ele vai sair de lá realmente com um combo completo, né? De tudo que ele precisa para o cuidado dele ser completo e ter um resultado melhor, tá? E aí, nessa fase, então, a gente introduz os protocolos que também vão ajudar nesse suporte muscular. O Pool 10 é maravilhoso, porque ele já tem a ação do BCAA, né, do HMB e também do zinco, do magnésio, que a Tamiris já falou, né, ornitina, arginina. Então, assim, são vários ativos maravilhosos, tá? Ele pode ser feito via intramuscular ou via endovenosa. Eu prefiro endovenoso, tá? Porque a minha experiência é que muitos pacientes reclamam de dor. Então, isso também é um ponto, né, da gente sempre estar alinhando com a enfermeira, né, para melhorar a experiência desse paciente. E em alguns casos a gente tem que avaliar a fadiga, tá? Então, como eu disse, essa paciente ela já é uma paciente que já sente dores, né? Por mais que ela esteja no tratamento, nada impede que ela sinta dor ao longo do tempo. E aí ela vai sentir fadiga, que pode ser até pela restrição calórica que o medicamento traz, a tirzepatida, pode ser por ela estar inserindo uma atividade física nova na rotina dela. Então, em alguns casos, a gente também pode associar o booster, tá? Aí, quando a gente associa, eu gosto de intercalar. Então, eu faço uma semana Pool 10, uma semana booster. Por quê? Porque eu acho que também não fica tão caro para o paciente e a gente consegue garantir o suporte muscular também com suplementos orais, tá? Agora, quando não tem essa necessidade, a gente pode usar somente o Pool 10. Bom, e aí a fase 3 vai depender muito do objetivo, do plano que a gente traçou para aquele paciente. Então, tem pacientes que precisam perder 10, 15, 20, 30 quilos, né? Então, não tem como a gente entender uma fase ideal, um tempo ideal para a fase 2, tá? Mas a fase 3, normalmente, a gente costuma deixar de 4 a 8 semanas, a depender do tempo que ele utilizou a tirzepatida, do tempo que ele fez o tratamento na clínica, tá? A gente vai fazer um desmame progressivo dessa medicação. Então, se a gente chegou até 7,5, a gente vai diminuir para 5, avaliar a resposta, depois diminuir para 2,5 e retirar a medicação. Off-label, a gente também às vezes faz de 15 em 15 dias, tá? Não é o preconizado, não está em nenhuma bula. Eu estou falando isso da minha experiência clínica e que tem trazido resultado, tá? E, em alguns casos, a gente pode usar as microdoses, que seriam doses abaixo da 2,5, né? Mas aí depende muito de como a gente está fazendo essa medicação para que a gente possa utilizar, tá bom? Bom, aí de suplemento oral eu gosto muito do Akermat. Ele simula muito, né, a ação do análogo de GLP-1 no organismo. Então, ele traz essa questão da saciedade, da melhora ali da ação termogênica, né? Então, ele continua fazendo uma ação no organismo dessa paciente. E aí, nessa fase, eu gosto de introduzir esses ativos, o Morosil Booster, o termoativador, inclusive em pacientes que às vezes não têm indicação de tirzepatida, precisam perder pouco peso ou não tem uma condição financeira, né, para utilizar a tirzepatida no momento, a gente pode abrir mão e utilizar esses protocolos da Central, que também são maravilhosos, tá? Daí a gente pode fazer os dois no mesmo dia, um em cada glúteo, ou a gente pode ir intercalando, que eu também acho mais confortável para o paciente, até porque às vezes se ele vai repor uma vitamina D, uma coenzima Q10, utilizar algum outro ativo, aí ele não vai ter glúteo suficiente, né, para a gente poder utilizar, tá? E esses protocolos, eles são obrigatoriamente intramusculares.
Uma ressalva, então, no caso do Morosil Booster, pacientes que tenham alguma contraindicação ao uso da cafeína, pacientes muito ansiosos, né, que a gente tem um receio, uma alteração ali de cardíaca, furosemida, né? Aí normalmente eu não utilizo o Morosil e eu utilizo o termoativador, né, que até hoje eu nunca tive nenhum problema com ele também é muito bom, tá? Bom, e aí para finalizar, então eu trouxe um caso clínico, que é a foto ali do começo da aula, tá? Uma paciente de 44 anos, casada, mãe de 2 filhos, que veio com uma queixa de que nos últimos 5 anos o peso dela aumentou muito, né? E que ela, mas assim, que ela já tinha uma briga com a balança desde a adolescência, e que ela sentia que as pernas delas eram diferentes. Então, geralmente, o paciente de lipedema ela vai chegar assim: doutora, eu não sei o que acontece, as minhas pernas elas são diferentes, eu tenho vergonha de usar shorts, as pessoas acham que é preguiça, que eu não treino, mas eu treino, né? E aí a gente tem que realmente falar assim: eu entendo e eu acredito em você, né? Porque na maioria das vezes ela só levou assim, lapada mesmo dos profissionais, das pessoas, né? E aí, assim, era uma paciente que não tinha nenhuma comorbidade prévia, não usava nenhum medicamento, não tinha nenhuma cirurgia. No exame físico, a gente pôde notar realmente uma predominância de gordura nessa região de quadril e coxas, simetricamente, né? Na palpação, eu já sentia a presença das nodulações ali, clássicas do lipedema. Tinha um padrão de flacidez também até um pouquinho maior do que o esperado para a idade dela. E ela sentia muita dor, né? Então, na palpação mesmo, ela já sentia dor. Para tirar a calça, a hora que ela tirou a calça, as pernas dela estavam ali com a marca da calça, realmente, né? Ela tinha a gordurinha ali na região medial dos joelhos, então ela tinha todos os sinais clássicos do lipedema e não tinha um diagnóstico. Bom, então aí nós explicamos para ela, né, que ela tinha realmente um lipedema, um grau 1 ainda, né, não tinha um acometimento maior, estava pegando quadril e coxas, por isso que eu coloquei aqui como tipo 2, mas ela tinha também uma obesidade grau 1, porque eu vou mostrar para vocês a bioimpedância dela, tá? Então ela também estava acima do peso, ela também precisava emagrecer, mas ela tinha essa dificuldade também por ela ter lipedema. Então, qual que foi a conduta da nossa equipe? Uma dieta anti-inflamatória, orientações sobre atividade física. Foi aquela paciente que mudou da água para o vinho, não fazia nada, e hoje é a paciente que me marca todos os dias no story, né, que está sempre em atividade física, mas atividade física controlada, né, de acordo com o que ela pode fazer. E aí, então, nós iniciamos, né, esse acompanhamento com ela, com tirzepatida, com os suplementos orais e as terapias injetáveis por 6 meses, tá? Então, nós fizemos todas as fases, assim, realmente respeitando o tempo dela, né? E aí, aqui então está a evolução dessa bioimpedância, tá? Então, uma paciente que me procurou em outubro, ela só efetivamente começou o tratamento em novembro, porque ela queria fazer os exames, enfim, antes de começar o tratamento. Chegou com um peso de 86,8, tá? Um IMC de 33,5, então tinha uma obesidade grau 1 e um percentual de gordura muito elevado, né? Mais de 40%, tá? E aí, então, nós iniciamos todo esse tratamento para ela. E agora, em julho, que foi a última vez que eu a vi, ela está com 69 quilos. Então, ela eliminou 17 quilos ao longo desses 6 meses, tá? Mas o mais interessante é que, se vocês acompanharem a curva, tanto da massa muscular quanto da massa de gordura dela, assim, é uma coisa que enche realmente o nosso coração, assim, de felicidade mesmo, né? Porque ela praticamente não perdeu massa muscular. Se a gente for avaliar em 17 quilos, 1,4 kg de músculo, sendo que a gente sabe que ainda tem um edema ali associado, que muitas das vezes nem é o músculo que foi embora, foi a retenção que estava ali, né? E a massa de gordura dela caiu de 40,6 para 25, né? Então, 15 quilos de gordura em 6 meses, tá? Ela saiu da obesidade, hoje ela tem um grau de sobrepeso e ela está muito feliz com o corpo dela. Então, assim, hoje eu não enxergo mais uma necessidade dela perder peso, tá? Porque para mim o mais importante não é que ela esteja dentro de um parâmetro, né? E sim que ela se sinta confortável e que ela esteja saudável, tá?
E aqui, então, o antes e depois dela, não sei se aqui no slide vai dar para ver tão bem, mas a foto dela assim, maravilhosa. Quando a gente mostrou esse antes e depois, ela até chorou, ficou muito emocionada, tá? Porque ela realmente teve uma resposta maravilhosa. Ela perdeu muita gordura em região abdominal, né? Que é comum na paciente do lipedema, emagrecer primeiro ali cinturinha, mas ela teve uma resposta muito significativa nas pernas, então diminuiu muito as circunferências, melhorou a qualidade dessa pele, diminuiu a questão da celulite, tá? E agora a gente vai iniciar um protocolo mais voltado para a parte estética, né, onde a gente utiliza tanto ativos subcutâneos como tecnologias, tá? Mas é uma paciente que está muito feliz, muito fidelizada, trouxe muitos pacientes para mim, né? Então, mais uma vez falando que quando a gente fala sobre plano de acompanhamento é sobre isso, tá? É sobre realmente a gente não precisar necessariamente do marketing para trazer paciente para a gente. Tenho marketing? Tenho, invisto no tráfego, invisto em campanhas, mas hoje 70, 80% da minha clientela é indicação, tá? E eu acho importante que vocês comecem a trabalhar esse número dentro da clínica de vocês. Existem formas da gente pesquisar isso, tá? Porque realmente, quando a gente vê que o nosso índice maior é indicação, principalmente eu que estou em São Paulo, né, gente, que a concorrência é muito grande, a gente fala, puxa, eu estou fazendo um trabalho bom, né? Eu tô entregando mais do que o paciente veio buscar, tá? Então, aqui são as referências que eu utilizei para as aulas. Depois, se alguém quiser, eu posso passar na íntegra, tá? E aqui queria agradecer vocês, tá? Falar que é um prazer imenso. Como a Tamires falou, assim, né? A gente criou essa relação de amizade. Fui hoje desafiada a mudar minha aula de última hora, mas deu tudo certo, tá? Deixei aqui um QR Code, caso alguém queira entrar em contato, tirar alguma dúvida. Quem está começando agora, de repente, né, às vezes está com vergonha de perguntar alguma coisa aqui, mas que quiser falar comigo, tá? Tem o meu Instagram também. E é isso, gente. Queria agradecer, né, e falar para vocês que quem ainda não começou está perdendo tempo e sejam bem-vindos.